Continuando então com a regulação coordenada, vamos agora falar sobre a regulação das enzimas da gliconeogênese. Começando então pela piruvato carboxilase. O piruvato, que é o substrato da piruvato carboxilase, ele pode tomar dois destinos. Um dos destinos seria ser convertido em oxalacetato e seguir a rota de gliconeogênese, dando impulso para a gliconeogênese. Ou o piruvato poderia ser convertido em acetil-CoA e que seria oxidado no ciclo do ácido cítrico, o que vai resultar na produção de energia. O que define o caminho, que o piruvato vai tomar nessa situação é a ação das enzimas que convertem o piruvato ou em oxalacetato ou piruvato em acetil-CoA, que são as enzimas piruvato carboxilase, a enzima da gliconeogênese, ou o complexo da piruvato desidrogenase, que converte o piruvato em acetil-CoA. O que vai determinar a ação de uma ou de outra enzima é o próprio acetil-CoA. Quando o acetil-CoA aumenta, ele vai modular alostericamente as duas enzimas, sendo que quando o acetil-CoA aumenta, ele inibe o complexo da piruvato desidrogenase, conforme vimos no módulo 1, e ao mesmo tempo ele vai estimular a piruvato carboxilase. Como já vimos também, o acetil-CoA ele aumenta quando estiver disponível os ácidos graxos para a produção de mais acetil-CoA. Sinaliza que existem ácidos graxos para a produção de energia, acaba aumentando o fornecimento aqui de acetil-CoA por causa da oxidação de ácidos graxos. E nessa situação que acontece quando a glicose está baixa, isso sinaliza então que o piruvato não deveria ser usado, o piruvato que teoricamente veio da glicose não deve ser usado para a produção de energia. Até porque existe uma fonte de acetil-CoA, que são os ácidos graxos, que estão fornecendo aqui o acetil-CoA para a produção de energia. Nesse momento, o piruvato ele deve ser direcionado para a produção de um combustível muito importante, que é a glicose, por gliconeogênese. Então, nesse caso, vai haver um impulso na gliconeogênese por ativar a ação da piruvato carboxilase. Com relação à próxima enzima da gliconeogênese, agora a frutose 1,6-bifosfatase. Vimos na parte anterior dessa aula que a fosfofrutoquinase 1 ela é regulada por esses moduladores alostéricos, ATP, ADP, AMP e o citrato. E o enfoque lá era a questão de demanda energética. Existe demanda energética? Não existe? O animal está em repouso ou não? No caso aqui, como a gliconeogênese não tem a ver com demanda energética, e sim com a demanda de glicose pelo organismo, esses moduladores eles não exercem praticamente efeito em cima da frutose 1,6-bifosfatase, com exceção do AMP, que exerce um efeito, e o AMP, no caso da gliconeogênese, lembrando que quando nós estamos falando de gliconeogênese, estamos falando do fígado, do que acontece lá no fígado. E quando comparamos glicose e gliconeogênese, estamos falando também do fígado. Então, no fígado, a ocorrência da gliconeogênese, ela acontece devido à demanda de glicose, e não questões de tem demanda por energia? Não tem. Porém, o AMP, ele exerce um efeito em cima da gliconeogênese por inibir essa enzima, a frutose 1,6-bifosfatase. Por quê? O AMP no fígado, ele sinaliza a baixa quantidade de ATP disponível no tecido. E só para lembrar vocês, a gliconeogênese é um processo que tem uma alta demanda de ATP. Para que se faça uma molécula de glicose, é preciso ter ATP. Então, ela sinaliza aqui que não vai ter ATP, que não tem ATP suficiente para finalizar a via de gliconeogênese. Então, só por isso ela está aqui regulando essa enzima. E, além disso, também a frutose 1,6-bifosfatase ela é regulada por outro modulador alostérico, esse bem importante, que nós vimos também na parte anterior dessa aula, que ele atua também em cima da enzima da glicólise, que é a fosfofrutoquinase 1, e lá nós só vimos que ele é um ativador, enquanto que na gliconeogênese ele promove a inibição.
A frutose 2,6-bifosfato é um modulador alostérico, é um regulador alostérico, não é intermediário de uma via metabólica. Então, para não confundir, ele é produzido com essa intenção de regular glicólise e gliconeogênese. E quando ele está aumentado, ele vai promover ativação da fosfrutquinase 1 e, ao mesmo tempo, inibição da frutose 1,6-bifosfatase. Se esse modulador, a quantidade dele controla ambas as vias, glicólise e gliconeogênese, ao mesmo tempo ativando uma e inibindo a outra, a grande questão é, quem que faz o controle dessa frutose 2,6-bifosfato, desse modulador? Como que é controlado isso? A frutose 2,6-bifosfato, ela é produzida por uma enzima que é chamada de enzima bifuncional, que tem duas atividades na mesma estrutura. Ela tem uma porção que tem atividade de fosfofrutquinase 2 e uma outra porção que tem atividade de frutose 2,6-bifosfatase. A quinase, a porção quinase, adiciona o fosfato na frutose 6-fosfato, gerando frutose 2,6-bifosfato. A fosfatase 2, ela remove o fosfato do carbono 2, reduzindo assim a concentração do modulador, porque ele é convertido em frutose 6-fosfato. Lembrando novamente, essa enzima é uma enzima que é a enzima bifuncional, ela tem essas duas atividades. Se tiver atividade de quinase, aumenta a concentração do modulador. Se tiver atividade prevalecendo da fosfatase 2, diminui a quantidade do modulador. Então, a atividade da enzima bifuncional é ela que vai determinar a concentração de frutose 2,6-bifosfato. E, interessantemente, a atividade dessa enzima bifuncional vai depender da ação dos hormônios. Então, nós entramos agora aqui numa fase de regulação já em nível hormonal, que depende da ação dos hormônios. A enzima bifuncional, ela é regulada por fosforilação. Aqui nós temos a enzima bifuncional sem fosfato. Quando a enzima bifuncional está sem fosfato, ela tem atividade de fosfofrutquinase 2. E a porção fosfatase 2 é inativa. Por outro lado, quando a enzima bifuncional está fosforilada, ela tem atividade de fosfatase 2 e a atividade de quinase está inativa. Então, se está sem fosfato, tem atividade de quinase. E a quinase aumenta a concentração do modulador, conforme nós vimos no slide anterior. Se estiver fosforilado, a atividade que prevalece é de fosfatase, que degrada o modulador, remove o fosfato do modulador, então diminui a concentração do modulador. Toda enzima que é regulada por fosforilação, ela tem uma quinase, que fosforila, e uma fosfatase, que remove o fosfato. A quinase, que fosforila, já é conhecida de outras aulas, que é a PKA, que é a proteína quinase dependente de AMP cíclico, que é uma quinase que é ativada pela via do glucagon. O glucagon, por meio de uma via de sinalização, aumenta o AMP cíclico e vai ativar a PKA. A PKA fosforila a enzima bifuncional, que quando fosforilada tem atividade de fosfatase 2. E aí ela quebra o modulador, diminuindo a concentração dele. A consequência é um estímulo na gliconeogênese, até porque não há glicose disponível. Olha lá o que acontece quando há a produção do glucagon, a glicose não está disponível, então tem um estímulo na gliconeogênese, ao mesmo tempo que inibe a glicólise, tudo isso no fígado. Em contrapartida, quando há uma glicemia, a glicemia está alta, o organismo produz a insulina, por uma via de sinalização, ativa a fosfatase. A fosfatase, ela remove o fosfato da enzima bifuncional, que prevalece agora dessa forma. E aí ela passa a ter atividade de quinase 2.
A consequência é que vai ocorrer um aumento do modulador, da concentração do modulador frutose 2,6-bifosfato. Com o aumento da frutose 2,6-bifosfato, ocorre um estímulo na glicólise, ao mesmo tempo em que se inibe a gliconeogênese, até porque a insulina vem sinalizar isso. Existe muita glicose, está chegando muita glicose, então não há necessidade de fazer gliconeogênese. Por outro lado, o fígado, nesse momento, tem abundância de glicose e pode fazer produção de energia por meio da via glicolítica, usando a glicose. E só para relembrar, com relação à regulação da glicose 6-fosfatase, nós já trabalhamos ela, mas só para relembrar, a glicose 6-fosfatase, que é do terceiro ponto de contorno da via de gliconeogênese, ela é uma enzima que está compartimentalizada, ela está no retículo endoplasmático, na membrana do retículo endoplasmático, com a face catalítica voltada para o lúmen do retículo, de modo que ela só atua em cima do seu substrato quando esse substrato entrar nesse compartimento, e aí ele remove o fosfato da glicose, 6-fosfato, liberando a glicose livre. Porque o caminho dessa glicose agora é sair do hepatócito e ir para o sangue, para repor a glicemia no sangue, que é essa a intenção. O fígado produz a glicose por gliconeogênese e ao final ela precisa liberar a glicose na forma livre para ela sair e ela ir para o sangue.